nós falamos de tributação do lucro, imaginando a hipótese do lucro presumido, lembrem-se que não existe prejuízo para uma pessoa, para uma empresa que é optante pelo lucro presumido, porque o lucro sempre será presumido a partir de um faturamento existente, né? Então, lembrem-se que nós falamos ali sobre as alíquotas de presunção do lucro, lembra? 8% para a empresa que vende mercadorias, 32% para a empresa que presta serviços, né? 1,6% para revenda de combustível, né? Veja, eu estou falando de hipóteses de presunção do lucro. Agora, a empresa que é optante pelo lucro real, não, porque o lucro real tributa o lucro efetivo existente, né? Aquela situação em que a empresa, após confrontar receitas e despesas, obtém um resultado positivo, né? Então, estando positiva, essa empresa obteve lucro, este lucro, então, será tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social incidente sobre o lucro líquido, na CSLL, né? Agora, vejam vocês, né? O lucro real, na medida em que ele tributa o lucro, né, existe a hipótese de que existe a hipótese de não haver lucro para essa empresa, né? Existe a hipótese da empresa ela não ela apurar um prejuízo fiscal, né? Então, seja ela optante pelo lucro real trimestral, pelo lucro real anual, é possível que naquele período de apuração ela tenha apurado prejuízo, né? O que acontece, então, nesta hipótese em que a empresa ela apura um prejuízo, né? A legislação, gente, permite que a empresa optante pelo lucro real realize a compensação deste prejuízo em períodos subsequentes nos quais, eventualmente, ele identifique lucro, né? Então, imagine você que uma determinada empresa, né, auferiu prejuízo fiscal, né, em um determinado trimestre, e o que ela faz? Ela registra este prejuízo no livro de apuração no lucro real, também chamado de LALU, né? Ela registra esse prejuízo. Naquele trimestre, uma vez que ela identificou o prejuízo e ela optando pelo lucro real, quanto que ela recolhe de imposto de renda? Nada, ela não recolhe imposto de renda, ela não recolhe contribuição social sobre o lucro líquido, lógico. Ela optando pelo lucro real e apurou prejuízo. Este prejuízo ela vai deixar registrado ela vai contabilizar esse prejuízo e vai, então, seguir a vida, né? Vai para o trimestre ou para os trimestres seguintes, nos quais, novamente, né, dentro daquela periodicidade que ela indicou como o seu regime de opção, ela vai aguardar a apuração para ver se ela identificou lucro ou não. E vamos então imaginar que em um determinado trimestre, vamos colocar a seguinte situação, né? Em 2019, no primeiro trimestre, a empresa tem um prejuízo de 100. No segundo trimestre, ela volta a ter prejuízo. Só que neste caso o prejuízo é de 200. Lembra, o 100 que ela contabilizou de prejuízo no primeiro trimestre, ficou ali registrado. No segundo trimestre, 200 de prejuízo. Ela volta a contabilizar prejuízo e volta a registrar esse prejuízo. Portanto, eu tenho 300 de prejuízo nesse caso. Finalmente, no terceiro trimestre, essa empresa identifica lucro, né? O lucro que essa empresa apura é um lucro de 500. Muito bem. Sendo ela optante pelo lucro real, qual o prejuízo que ela tem acumulado? 300. 100 do primeiro, 200 do segundo trimestre. Ela tem 300 de prejuízo acumulado. Mas agora o lucro dela é de 500. O que a legislação, então, determina? A legislação determina que até 30% deste lucro
poderá ser compensado com o prejuízo acumulado. Ou seja, se a empresa teve um lucro de 500, 30% de 500 é 150. Então, este é o limite que ela poderá reduzir da base de cálculo aqui, aproveitando o prejuízo fiscal. Nós teremos, então, nesta situação, gente, uma compensação deste prejuízo fiscal neste lucro que a empresa obteve no terceiro trimestre. E você vai, eventualmente, deve estar se perguntando, bom, mas se ele tinha 300 de prejuízo e 500 de lucro, por que eu simplesmente eu não zero esse prejuízo retirando 300 aqui do lucro de 500 que ele tem? Justamente porque a legislação põe uma limitação a essa compensação por meio do que ficou conhecido como a trava, né? A trava dos 30%. Ou seja, posso compensar prejuízo fiscal acumulado? Resposta, sim. Essa compensação é ilimitada? Não. Eu posso compensar prejuízo acumulado, mas essa compensação não pode ultrapassar 30% do meu lucro. Então, se o meu lucro fosse de 1.000, 30% de 1.000 é 300. Tenho 300 acumulado, eu zero ele e retiro 30%, tiro 300 desse meu lucro. Eu pago, então, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, neste exemplo, sobre 700. Agora, o exemplo que eu dei para vocês foi, ele tinha 300 de prejuízo acumulado e 500 de lucro. O que acontece neste caso? A compensação é possível, porém, limitada a 30% deste lucro aqui. Como o lucro foi de 500, 30% de 500 é 150, esse é o limite que eu vou poder compensar aqui desse prejuízo acumulado, né? Ou seja, eu recolheria, então, o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, não sobre 500, que foi o lucro, mas sobre 350, né? Por que 350? Porque 150 foi compensado com o prejuízo que eu tinha acumulado. Essa limitação, portanto, a chamada trava dos 30%, né? Perdão, trava dos 30%, me obriga, né, a observar um limite naquilo que eu vou reduzir da base de cálculo num período de apuração. Então, eu posso ter lá um prejuízo gigantesco, um prejuízo de R$1 milhão acumulado, eu não vou conseguir compensar integralmente, né? Ao longo do tempo, talvez eu conseguiria, mas sempre observando um período de apuração, no máximo 30% do lucro é que eu consigo deduzir, né? Perdão, que eu consigo compensar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um slide aqui agora. Nós estamos vendo aí, então, essa situação, olha só, né? Eu tenho lá uma empresa, a Lalomida, né? Que apura o imposto de renda pelo lucro real trimestral, né? Lucro real trimestral, está lembrado? Quais são as opções quais são os regimes de apuração do lucro da empresa, da pessoa jurídica, né? Lucro real trimestral, lucro real anual, lucro presumido. A empresa pode ainda pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro dentro do Simples Nacional, que também é um regime de opção amplo, não é só do lucro, mas está ali o lucro, é tributado dentro do Simples. E a apuração pode se dar excepcionalmente pelo lucro arbitrado. Tá? Muito bem. Então, essa empresa ela é optante pelo lucro real trimestral, e veja só, no segundo trimestre de 2014, ela apurou um prejuízo de R$ 227.666. Prejuízo este que foi devidamente registrado no livro de apuração do lucro real no LALUR, né? Ao final do terceiro trimestre, a empresa... Então, veja, no segundo ela teve prejuízo. No terceiro, ela tem lucro. Esse lucro é de R$ 499.221. Então, diante desses elementos, a empresa lhe consulta sobre qual valor deverá recolher a título de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
no terceiro trimestre, né? Então, relembrando, no segundo prejuízo, agora ela está no terceiro, ela teve lucro. O que ela faz, né? Então, olha só o que acontece, né? Ela tinha, gente, um prejuízo acumulado de 227 mil. E agora ela pretende recolher tanto o imposto de renda quanto a contribuição social sobre o lucro líquido do terceiro trimestre. Ela pode compensar a integralidade desses 227 mil reais que apareceram em vermelho aqui, ó. Ela pode compensar totalmente esses 227? Na verdade, não. Por quê? Porque eu tenho uma trava. Essa trava, ela impõe a compensação do prejuízo acumulado limitado a 30% do lucro, né? Então, repara, gente, o lucro dela neste trimestre que nós estamos apurando foi de R$ 499.221. Quanto é 30% deste lucro? É R$ 149.766,30. Ou seja, este é o limite. Eu não posso pegar os 227 mil que eu tenho contabilizado de prejuízo e abater, compensar nesse lucro de 499. O limite é 149. Logo, olha lá, né? A base de cálculo a ser tributada neste trimestre, quando eu desconto o prejuízo fiscal de 149 mil, né? Por que 149 mil? Porque 149 mil é 30% do lucro do semestre que eu estou apurando. Então, já que esta trava me limita na compensação, o que eu faço? Eu pego 499 mil, que é o lucro, subtraio o prejuízo, né? Eu uso parte do meu prejuízo acumulado. Tá aqui, ó. A base de cálculo, então, deste trimestre, que é o que eu estou calculando, terceiro trimestre de 2014, a base de cálculo não é mais 499, ela passa a ser 349.454,70, né? Então, a partir daí a coisa ficou simples agora, né? O que eu faço? Calculo os 15% incidentes sobre essa base de cálculo, deu 52 mil. Subtraio deste lucro 60 mil, para apurar o adicional do imposto de renda, que é de 10%, está aí 28 mil. E, finalmente, gente, eu aplico a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, que é de 9%, sobre o quê? Sobre a mesma base de cálculo aqui, ó, 349 mil. Né? Então, o que eu tenho de novidade nessa aula de hoje? Né? O fato de que, no lucro real, prejuízo não é um dado que eu vou esquecer. Eu não vou jogar pela janela, esquecer e deixar registrado lá e nunca mais lembrar. Não. Prejuízo fiscal tem que ser contabilizado pela empresa, né? Essa empresa, então, irá registrar este prejuízo fiscal, porque em algum momento futuro, quando ela voltar a ter lucro, pode ser no trimestre imediatamente seguinte, pode ser vários trimestres à frente, né? Eu poderei compensar este prejuízo fiscal com parte do meu lucro. Qual é a parte, o limite, o extremo que a legislação me permite compensar? Até 30% do lucro que eu tiver, cuja apuração do imposto de renda e da contribuição social estiver realizando, estiver fazendo. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, ele teve um lucro de 499 mil, tinha lá um prejuízo acumulado de 227, que ele não pode usar totalmente. Ele aplica 30% sobre o lucro e encontra o limite que ele pode compensar de prejuízo fiscal. 149.766,30 é o limite. Então, o que ele faz? Ele pega o lucro, subtrai esse prejuízo e encontra a base de cálculo sobre a qual ele vai aplicar 15%, 10% sobre o lucro que excede 60 mil. Está aqui, ó. 10%, e finalmente a contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9%, sobre a mesma base de cálculo aqui, 349 mil. A novidade, então, é isso, né? A possibilidade de eu compensar prejuízo acumulado. Né?
No mais, gente, eu preciso lembrar como é que eu chego no lucro real. Lembra da DRE, da demonstração de resultado do exercício que eu mostrei para vocês? Começa lá em cima com a receita bruta da empresa. Eu vou, então, né, sobre essa receita bruta, né, descontando despesa operacional, descontando custo de produção, despesas com depreciação de bens móveis ou imóveis, veículos, né? Eu desconto os tributos incidentes sobre o faturamento, sobre a venda de mercadoria, sobre a produção. Eu desconto tudo que tem de despesa e que a legislação me permite abater, né? Eu vou fazer um paralelo aqui com a pessoa física. A pessoa física recebe o salário, o que ela pode descontar desse rendimento? Despesa com dependente, despesa com saúde, despesa com educação, né? Pessoa jurídica, o que ela tem? Ela tem rendimento? Não. Ela tem receita, ela tem faturamento, né? É a entrada da pessoa jurídica. O que ela pode descontar? Uma série de itens que nós vimos exemplificados ali na DRE que eu apresentei para vocês, né? Então, dentre esses itens, o que você vai lembrar que tem, né? Tem lá os tributos incidentes sobre a operação da empresa, PIS, COFINS, ICMS, IPI, né? Eu não desconto o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, porque é justamente isso que eu estou apurando, né? Mas eu desconto esses tributos, eu desconto também matéria-prima, né? Mão de obra do funcionário de fábrica, é o chamado custo de produção. Eu desconto ainda despesas operacionais, né? Por exemplo, aluguel do imóvel que a empresa está, despesas com funcionários da área administrativa, de áreas que não são chamadas áreas essenciais, né? No caso de uma indústria, né? Tudo aquilo que está associado com a produção é custo, né? Neste caso, área de vendas, área administrativa, essas outras áreas que não são as áreas primárias da empresa, é considerado despesa operacional, né? Então, eu aplico, identifico essas despesas para então chegar no lucro, o chamado lucro real. Neste ponto, chegamos a que nós estamos falando aqui na aula de hoje, né? Olha na tela que você está vendo aí, ó, 499.221 é o quê? É o lucro real da empresa. Ela vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro direto sobre isso? Neste exemplo, não, porque ela tem ainda prejuízo acumulado, prejuízo fiscal acumulado. Então, até 30% desse lucro ela consegue reduzir a título de compensação do prejuízo fiscal acumulado, né? E, neste caso, depois de feita a compensação, é que ela irá finalmente recolher 15% de alíquota regular do imposto de renda, 10% sobre o lucro que exceder 60 mil no trimestre, a título de adicional do imposto de renda, e, finalmente, sobre essa base de cálculo cheia, que é o lucro, né, já descontado o prejuízo acumulado, a contribuição social sobre o lucro líquido, cuja alíquota será de 9%. Vamos supor que a empresa ela contabiliza prejuízo fiscal no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto trimestre. Ela ficou o ano inteiro sem pagar imposto de renda. Quando chega em janeiro, não é muito inteligente, mas a hipótese existe, a empresa fala o seguinte: eu vou mudar para o lucro presumido. Então, no ano seguinte, ao que ela contabilizou os trimestres sucessivos de prejuízo, ela muda para o lucro presumido. Lembra, o lucro presumido não tem aproveitamento de prejuízo, né? Porque no lucro presumido, eu presumo o lucro a partir da receita da empresa. Então, se a empresa vender um parafuso, isso é receita, vai ter apuração de lucro presumido sobre essa venda desse parafuso. Agora, olha só. Olha a situação, né? A empresa, gente, ela fica, então, no lucro presumido por 1, 2, 3 anos. No quarto ano, ela retorna para o lucro real. E no primeiro trimestre, ela apurou lucro. Lembra que há 3 anos atrás, ela lançou no LALUR prejuízo fiscal?
porque há 3 anos atrás ela estava no lucro real, então ela poderá aproveitar esse prejuízo fiscal, mesmo tendo mudado de regime nesse meio do caminho. O fato dela ter alternado o regime não anula o prejuízo fiscal que ela tinha. Tá? E número 2, por que a minha resposta para você, Samara, foi que se tiver contabilizado não tem prazo? Porque uma vez contabilizado o prejuízo, eu não tenho prescrição do aproveitamento desse prejuízo. Né? Eu não tenho decadência do meu direito de aproveitar esse prejuízo fiscal. O problema é quando a empresa, em um determinado momento, imagine que agora estamos em 2020, e a empresa identifica que ela realizou uma apuração equivocada anos atrás e deixou de lançar despesas que ela tinha o direito de lançar na apuração do imposto de renda. Então, ela faz uma revisão e ela percebe que ela, em razão dessa revisão, ela aumentaria o prejuízo fiscal dela. Né? Então, mas a partir do momento que eu contabilizo, que eu lanço no meu livro de apuração do lucro real, né, o meu prejuízo fiscal, aí eu posso utilizar ele independentemente de prazo para o futuro, desde que esteja contabilizado lá. O material eu já coloquei no Moodle para vocês, né, o material que vocês vão utilizar de tarefa, né, o prazo é dia 11, mas já está colocado no Moodle. Eu coloquei material também, material que você poderá consultar em relação à aula de hoje. E aí, nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, 7h20, para essas 2 aulas, Federalismo Fiscal e Tributação da Atividade Empresarial. Procurem participar dessas aulas, porque é uma forma de você eliminar suas dúvidas, de você se manter, digamos, firme e forte aí nesse período contingencial que nós estamos e concluir o seu curso absorvendo o máximo possível de conhecimento, tá bom, gente? Eu agradeço mais uma vez, um forte abraço a todos.